O erro cometido por um dos principais espiões nazistas no Brasil durante a Segunda Guerra Mundial foi fatal para a continuidade das operações das redes de informações de espiões alemães em solo brasileiro. Antes de prosseguir, gostaria de me apresentar. Eu sou o Lopes, B. Lopes, um curioso sobre assuntos de coleta de informações e assuntos outros relacionados a esse tema, e esse é o canal O Espia. Então, sejam bem-vindos. Mesmo antes do início da Segunda Guerra Mundial, a polícia política do governo de Getúlio Vargas no Brasil, através do Departamento de Ordem e Política Social, acompanhava a movimentação de subversivos e pessoas ligadas ao nazismo pelo país. Esse monitoramento permitiu, também, que alguns espiões nazistas fossem identificados durante os primeiros anos do conflito. Mas não se sabia qual era o real alcance desses espiões e suas ligações. Mas, graças a um erro cometido por um dos principais espiões do eixo em solo brasileiro, no início de 1942, essas perguntas começaram a ser respondidas. Esse erro foi cometido pelo espião alemão Niels Christian Christensen, que tentou comprar, em janeiro de 1942, uma peça para um radiotransmissor em uma loja na cidade de São Paulo, chamando a atenção de agentes da Delegacia Especial de Segurança. E essa ação levou à prisão de integrantes de uma célula de espiões na cidade de Santos, liderada pelo agente nazista Otto Wilhelm Ehrenchen-Webele, vulgo Kuntze. As informações colhidas junto ao espião Niels Christian Christensen, que se chamava na verdade Joseph Jacob Johannes Tarziksnes, que foi preso em março de 1942 na cidade do Rio de Janeiro, precipitou o desmantelamento da rede de espionagem nazista no Brasil, pois revelou como as redes de informações operavam, assim como os nomes de vários espiões e colaboradores outros, levando a polícia a fazer novas prisões. Friedrich Quinter, um alemão que já morava no Brasil desde a década de 1920, foi recrutado pela Abwehr para atuar como espião. Quinter passou a trabalhar a partir da cidade do Rio de Janeiro, expandindo os seus contatos e cooptando colaboradores para sua célula de espiões, utilizando como fachada uma empresa de nome Informador Rápido, por onde conseguia importantes informações sobre a movimentação de navios. Posteriormente, Quinter, que também utilizava o nome de Frederico Koenig, em outubro de 1941, foi para a cidade do Recife, em Pernambuco, no intuito de conseguir novos colaboradores para sua célula de espiões e encontrando em Carl Fink, um comerciante local, um desses colaboradores. Quinter possuía conexões com uma rede de informações de nome Union, uma célula de espiões que operava pela América do Sul. Essa célula de espiões mantinha contatos com Quinter, através de uma caixa postal na cidade do Rio de Janeiro. A operação da Rede Union foi muito importante para os alemães, pois deu suporte na fuga de vários marinheiros do navio alemão Graf Spee, atacado pelos britânicos no Atlântico Sul, próximo da costa do Uruguai. E, em março de 1942, Quinter foi detido pela polícia, juntamente com vários outros agentes espiões. As várias prisões de espiões nazistas que ocorreram durante todo o primeiro semestre de 1942, em várias cidades brasileiras, como Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo, Santos, Recife, Natal, Salvador e Belém, preocupou o alto comando alemão. Inclusive, ameaças foram feitas ao governo brasileiro. Mas, as delegacias especiais de segurança continuavam com o cerco aos espiões do eixo. O monitoramento das estações de rádio clandestinas, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, resultou na interceptação de uma série de mensagens que surpreendeu pelo conteúdo, qualidade e quantidade de informações, além de um nome quase sempre captado nesses monitoramentos: Alfredo. Mas quem era o Alfredo? A identidade desse espião foi conhecida quando Alfredo, orientado pelo Abwehr, se aproximou de um agente duplo iugoslavo chamado Duško Popov, vulgo Ivan, que trabalhava para a inteligência britânica, chegando essa informação posteriormente à inteligência brasileira através dos norte-americanos. Assim, descobriu-se que o Alfredo era o nome código do espião Albrecht Gustav Engels. Albrecht Gustav Engels, alemão radicado no Brasil desde a década de 1920, foi recrutado em 1939 por Jobst Haven, então capitão da Wehrmacht, o exército alemão. Gustav Engels,
passou a coletar e enviar informações sobre a situação econômica e industrial de países sul-americanos, assim como dos Estados Unidos também, utilizando o canal diplomático do embaixador Kurt Max Proefer, lotado na Embaixada da Alemanha no Rio de Janeiro. Em 1940, com o aumento da importância da América do Sul para a estratégia de guerra nazista, Abwehr determinou que Albrecht Gustav Engels formasse uma rede de informações abrangente. Assim, Gustav Engels, que ficou mais próximo a Hermann Bohr, adido militar na Embaixada da Alemanha no Rio de Janeiro, passou a estabelecer o seu grupo de espiões, com suporte dos agentes Alfred Walter Becker e Erich Leonhard Timmers. Posteriormente, com a ajuda do importante agente alemão Johann Siegfried Becker, a rede de informações de Gustav Engels se tornou mais eficiente, tanto em atuação, quanto na comunicação. Faziam parte dessa rede Herbert Friedrich Julius von Eyre, além de outros. Herbert Friedrich Julius von Eyre, vulgo Humberto, um brasileiro, foi recrutado no início de 1941 por Jobsthaven, e desde 1938 trabalhava na sede carioca da empresa de navegação Theodorville e Companhia. Em julho de 1941, Julius von Eyre foi em missão para o nordeste e norte do país, com a finalidade de recrutar possíveis colaboradores e saber das atividades dos norte-americanos nas regiões, mantendo contato na cidade do Recife, Pernambuco, com Hans Heinrich Sievert, um sócio da empresa Erstoltz-Cia, além de outras pessoas. Posteriormente, seguiu para as cidades de Natal, no Rio Grande do Norte, e Belém, no estado do Pará. A visita de Julius von Eyre pelo Nordeste brasileiro resultou em uma operação de coleta de informações sobre a construção da base aérea americana de Parnamirim, em Natal. Tal missão ficou a cargo de Hans Heinrich Sievert, que acionou Luiz Eugênio Lacerda de Almeida, um engenheiro brasileiro, residente na cidade do Recife. Mas a passagem de Herbert Friedrich Julius von Eyre pelo Nordeste e Norte do Brasil estava sendo acompanhada por agentes norte-americanos do Federal Bureau of Investigation, o conhecido FBI. E, posteriormente, em fevereiro de 1942, os alemães Hans Heinrich Sievert e Walter Grabentin foram detidos por agentes da Delegacia Especial de Segurança do Recife, lá assim como Luiz Eugênio Lacerda de Almeida, os quais entregaram toda a operação. A rede de informações de Albrecht Gustav Engels operou durante 3 anos, e contava com colaboradores e informantes espalhados por várias cidades brasileiras, e conexões com a maioria das redes de informações nazistas existentes pelo continente americano. Percebendo que logo seria preso, Gustav Engels entregou-se voluntariamente às autoridades brasileiras em 1943. E, posteriormente, ao ser interrogado, Gustav Engels entregou toda a operação. Mas, só fez isso depois que certos parceiros conseguissem deixar o Brasil. Dentre esses, estavam Hermann Bohr e Johann Siegfried Becker. Hermann Bohr, adido militar na Embaixada da Alemanha no Rio de Janeiro, supervisionava a rede de espionagem nazista, e respondia a Dietrich Niebuhr, que ficava na Argentina. Bohr trabalhava diretamente com Albrecht Gustav Engels, Johann Siegfried Becker, Rolf Edmund Stickford, Túlio Regis do Nascimento, dentre outros, e recebia de Hans Otto Mayer, gerente da empresa Hermann Stoltz-Cia, um relatório diário sobre a movimentação de navios dos aliados aportando e partindo dos portos brasileiros. E essa rede de informações ficou em operação de 1940 a 1942, chegando ao seu fim com a prisão de vários integrantes devido à delação do agente nazista Niels Christian Christensen. Hermann Bohr percebeu que não estava mais em segurança no Brasil, haja vista a suspensão das relações diplomáticas entre o governo brasileiro e a Alemanha, e, com isso, conseguiu deixar o país. Durante a operação de monitoramento da rede de informações de Albrecht Gustav Engels em 1942, apareceu o nome Dr. Brown, ligado a sabotadores em operação pela América do Sul. Essa rede de sabotadores foi montada em meados de 1939. Quando o alto comando alemão, visando atender o interesse de suas forças armadas, além de instalar um serviço de espionagem na América do Sul, implantou também um serviço de sabotadores. E, inicialmente, no Brasil, esse serviço ficou a cargo do alemão Karl Otto Gohl, residente em São Paulo, que teria executado algumas ações de sabotagem em 2 navios estrangeiros, além de planejar uma ação na usina de Cubatão, em São Paulo.
E, graças a uma informação oriunda da inteligência chilena, descobriu-se em 1945 que o Dr. Braun era Georg Conrad Friedrich Bleiss, um alemão que chegou ao Brasil em 1940, com a incumbência de liderar as atividades da rede de sabotadores pela América do Sul. E assim, Bleiss foi preso, juntamente com Carlo Otto Gol. Mas, Bleiss já havia sido preso em 1942 por outro motivo, sendo solto somente em 1944. Em junho de 1944, 2 espiões nazistas foram deixados em uma praia próximo da cidade do Rio de Janeiro por um barco alemão. Tais espiões eram o alemão Wilhelm Heinrich Koeb e o surinamês William Marcus Baara, os quais foram detidos pela polícia brasileira menos de 24 horas depois de chegarem ao Brasil. E assim, foi descoberta uma operação de infiltração de agentes nazistas ligada ao agente alemão Johann Siegfried Becker. Mas essa é uma outra história que vamos contar em um próximo vídeo. Não só em terra a espionagem do Eixo operou no Brasil, pois durante todo o período da Segunda Guerra Mundial, indícios apontavam que havia navios dando suporte às operações das marinhas alemã e italiana pela costa brasileira, seja no abastecimento de navios corsários e submarinos, assim como revelavam o trajeto dos comboios de navios mercantes. E, a maioria desses navios olheiros eram de bandeira argentina. Como comentado em vídeo anterior dessa série da espionagem nazista no Brasil durante a Segunda Guerra Mundial, diante da iminência da guerra, o alto comando do exército da Alemanha investiu na criação de uma rede de informações com atuação no exterior, sendo que o Brasil foi um alvo de interesse. E, hoje, sabemos que a rede de espiões nazista no Brasil foi parte de uma rede de informações que operava por todo o continente americano, coletando inteligência para o alto comando alemão. Tal rede de espiões teve sucesso em estabelecer uma rede de comunicações de rádio clandestinas em países como a Argentina, o Chile e o Brasil, bem como um sistema de correio envolvendo o uso de navios mercantes, cartas e caixas postais, além de canais diplomáticos para o envio de inteligência em papel. E toda essa rede de espionagem possuía pessoas-chaves que davam suporte para as diversas células de espiões em operação, desde o financiamento até na cooptação de colaboradores. E, no Brasil, as redes de informações e suas respectivas células de espiões de Albrecht Gustav Engels e Niels Christian Christensen possuíam grande valor operacional para os nazistas, além das células de espiões de Friedrich Quinter, Otto Wilhelm Heinrich Webele, Salomão Janus, Friedrich Ried, Alfred Winkelmann, juntamente com vários outros agentes espiões. A partir de 1942, muitos espiões do Eixo, assim como colaboradores, brasileiros ou não, foram detidos, julgados e condenados. E, terminada a guerra em 1945, pouco a pouco, todos os espiões presos foram sendo soltos, sendo que muitos desses espiões continuaram vivendo no Brasil. Passados mais de 70 anos do fim da Segunda Guerra Mundial, fica a pergunta: quais eram as reais intenções dos nazistas em relação ao Brasil, caso o Eixo vencesse a guerra? A existência de um certo mapa da América do Sul, comentado pelo presidente Franklin Delano Roosevelt, dos Estados Unidos da América, em 1941, pode responder essa pergunta. Mas essa é uma outra história. O Brasil não possuía experiência pregressa no jogo da espionagem, mas o país possuía experiência para lidar com subversivos. Assim, os agentes, homens e mulheres, das delegacias especiais de segurança, contribuíram no esforço de guerra do Brasil na Segunda Guerra Mundial, os quais executaram um trabalho de vital importância para a segurança do país, atuando em meio às sombras e sem o devido reconhecimento, haja vista o sigilo desse trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado dessa série sobre a espionagem nazista no Brasil durante a Segunda Guerra Mundial. Se gostaram, deixem o seu like, assim como comentários. E não se esqueçam de se inscrever no canal.